Como me destacar, mesmo sendo iniciante? Esse é o tema do Handshake de hoje. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre algumas coisas que você pode fazer para se destacar profissionalmente, mesmo sendo iniciante. E a motivação para essa nossa conversa vem de um comentário do Daniel Andrade. Ele começa falando, olha, já assisti alguns vídeos e vocês são incríveis. Muito obrigado, Daniel. Uma pena não termos conhecido o canal antes. Estou aprendendo Python e quero me tornar programador autodidata. O conteúdo de vocês vai me ajudar muito, mas busco formas de me destacar já como iniciante. Se vocês tiverem alguma dica sobre isso, seria top ouvir. Um abração. Então agradeço mais uma vez pelo comentário, Daniel, e agora a gente finalmente tem um tempinho para conversar um pouco mais sobre esse tema. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Se você já acompanha o nosso trabalho há mais tempo, considere apoiar o nosso canal como um membro e ter acesso a benefícios exclusivos. Pensando em obter uma melhor oportunidade na carreira, algo que de repente vai te trazer maiores aprendizados ou até mesmo melhores condições financeiras, um retorno maior, eu diria que você tem basicamente 3 maneiras de se destacar. E é claro que eu não vou conseguir esgotar esse assunto aqui, então se você tiver alguma outra coisa para compartilhar com a gente, pode deixar aqui nos comentários ao final do vídeo. Mas de todo modo, eu diria que você pode se destacar ou pela técnica, ou pela determinação, ou pela criatividade. E essas maneiras elas podem estar interligadas, né? Claro, todas as pessoas podem ter um pouco de cada uma dentro de si. Talvez você tenha alguma que seja um ponto forte aí e que possa te trazer algum tipo de reconhecimento, mesmo sendo iniciante, tá? Então vamos começar pela técnica. Talvez você veja esse como o ponto mais falho de um iniciante, porque ele não tem muita experiência, né? Nem muito conhecimento sobre aquele assunto, afinal ele é um iniciante. E então, como que ele conseguiria se destacar pela técnica? Olha, as pessoas vão saber que você é um iniciante, tá? Seja porque você está no começo da sua faculdade, ou porque você é um autodidata e ainda não tem uma experiência profissional, coisas ali para mostrar, né, no seu currículo. Mas, mesmo sendo um iniciante, você pode mostrar tecnicamente que você é capaz de fazer mais do que as pessoas esperam de você. Então, todo mundo já foi iniciante em algum momento e as pessoas têm uma vaga noção, né? Elas vão talvez esquecendo com o passar do tempo, mas elas têm uma vaga noção ainda de como que era difícil, das coisas que elas tinham capacidade de fazer naquela época, tá? E se você, como iniciante, conseguir mostrar que, mesmo para o seu nível ali, você está avançando, está mostrando algum resultado que elas não esperam, isso pode surpreendê-las de alguma maneira. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui. Na verdade, um eu vou só citar e vou deixar vocês curiosos para que vocês vão lá conferir a história completa. Então, o primeiro exemplo é o caso do Claudson, lá do canal Filho da Nuvem. Se vocês forem lá no canal dele, o que eu recomendo, vocês vão encontrar um vídeo em que ele fala sobre um projeto que teve milhares de estrelas lá no GitHub. Então ele fez um projeto, colocou lá no GitHub, divulgou para algumas pessoas e muita gente gostou daquele projeto, tá? E eu diria que ele se destacou tecnicamente, porque ele era iniciante, ele comenta que ele estava começando, e ele conseguiu fazer um negócio que as pessoas acharam bem interessante, tá? E, na verdade, se você olhar para a história dele, você vai ver que tem um pouco de todas essas coisas, tá? Tanto tecnicamente algo que talvez você não esperasse que alguém que está começando a sua carreira fizesse, como ele também mostrou bastante determinação e criatividade no tipo de projeto que ele fez e que chamou a atenção das pessoas. Mas falando então mais concretamente aqui nesse vídeo, eu posso dar o exemplo do meu próprio projeto de quando eu estava no 2º ano da minha graduação, lá no Instituto Militar de Engenharia. Então naquele ano eu fiz um projeto de um disco voador que se locomovia de maneira autônoma num espaço 3D. E eu contei essa história num vídeo aqui da série Backtracking, tá? Então você pode conferir a história completa depois. Aqui certamente é um tipo de projeto que ninguém esperava que um aluno de 2º ano estivesse fazendo ali, tá? Era um negócio que parecia um jogo, mas tinha uma inteligência artificial e era bonito. Enfim, mesmo quem não conhecesse toda a parte técnica, que era bem complicada e que estava ali por trás, olhava para aquilo e achava um negócio bem legal, bem interessante. E aquilo me trouxe um certo reconhecimento e fez com que um professor me indicasse para uma iniciação científica lá no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. Que inclusive é o lugar onde eu faço o meu doutorado hoje. Então foi um projeto que foi muito marcante na minha vida, tanto pela dedicação que eu coloquei nele e pelo resultado que eu consegui demonstrar. Ele me trouxe outras oportunidades ali, não só de aprendizado, mas realmente oportunidades profissionais
que eu carrego, né, até hoje. E eu acho que o segredo para você conseguir evoluir assim tecnicamente de uma maneira que as pessoas não esperam, né, numa velocidade talvez até mais rápida ali no começo, é você ter em mente, né, querer fazer alguma coisa que realmente te motiva, assim. No caso lá, eu queria fazer uma coisa que parecesse um jogo, ou que fosse realmente um jogo, e eu já estava com isso na cabeça, assim, há muito tempo. E quando eu comecei a trabalhar, então, naquele projeto, foi muito natural para mim, foi leve, foi muito legal, e eu pude me dedicar bastante nele e aprender muito. Então acho que se você tiver já em mente algum tipo de objetivo, alguma coisa que você acha muito maneiro mesmo de estudar, certamente você vai evoluir tecnicamente ali mais rápido e vai poder mostrar algum tipo de diferencial para as pessoas por parte da técnica. Um segundo aspecto pelo qual você pode se destacar é o que eu vou chamar de determinação. Então, talvez você não consiga apresentar ali um projeto, alguma coisa que tecnicamente te diferencie das pessoas, mas você consiga mostrar que você tem muita determinação, que você tem sangue no olho, que você quer fazer as coisas, que você tem iniciativa, que você procura, sabe, que você vai atrás dos negócios assim. E com isso eu não estou dizendo que você tem que se matar de trabalhar ou de estudar, tá? Que você tem que ficar vivendo só isso. Mas sim que você mostre que você tem foco e muita vontade de alcançar algum objetivo, tá? Então, eu vou dar o exemplo aqui do Gabriel Viana. Ele foi meu aluno num programa de ensino que eu fiz, inclusive, aqui quando o canal se chamava Python Café, ainda bem no comecinho, né? Eu gravei um vídeo aqui divulgando que eu queria selecionar 3 pessoas para aprenderem a programar profissionalmente. E eu iria me dedicar pessoalmente nesse programa durante 9 meses ou até um ano para ensinar essas pessoas, tá? A gente ia fazer encontros semanalmente, né? Todo sábado a gente se reunia e eu passava ali alguns exercícios e ensinava algumas coisas e durante a semana a gente ia tirando dúvida à distância, né? Até o próximo sábado em que a gente se encontrava de novo. E um cara que se destacou muito, inclusive está tendo muito sucesso na carreira hoje, é o Gabriel Viana. E o Gabriel ele não tinha como se destacar pela técnica, porque ele tinha várias deficiências do ensino de base mesmo, né? Questões que infelizmente as nossas escolas públicas estão deixando a desejar. Então, ele até estava numa faculdade, ele tinha conseguido chegar ao ensino superior, mas estava fazendo um curso que ele não gostava, que não tinha nada a ver, estava sendo reprovado em algumas disciplinas, e o sonho dele era ser programador, era trabalhar na área de tecnologia, desenvolver software, esse tipo de coisa. E ele abraçou essa oportunidade com muita determinação. Então, desde o momento da seleção, né, que eu pedi para as pessoas escreverem algumas coisas e mandarem um vídeo, dava para ver que aquele cara queria muito aquilo. E no programa ele realmente correspondeu de uma maneira surpreendente. Então, apesar do meu papel de identificar algumas dessas deficiências, né, e tentar orientá-lo, né, guiá-lo para superar isso da melhor maneira, a determinação dele, a forma como ele estava motivado para aprender aquilo, permitia que ele evoluísse muito rápido. E essa determinação não foi percebida só por mim. Muitas outras pessoas tiveram essa percepção também. Então, meses depois, né, uns 9 meses eu acho, depois de a gente iniciar o programa, quando ele já estava programando realmente em Python, fazendo alguns sisteminhas ali com Flash, essas coisas, chegou a mim um contato, procurando alguém para uma oportunidade no back-end, com uma linguagem que não tinha nada a ver com o que a gente estava trabalhando, né, com o Elixir, uma linguagem inclusive que é de outro paradigma funcional, mas eu indiquei o Gabriel e as pessoas gostaram muito dele. Viram realmente que é um cara que, assim, apesar de não ter experiência ali com a linguagem, seria um cara que iria se dedicar, um cara que eles poderiam confiar, que ia realmente tocar o trabalho para frente, sabe? Então essas coisas, elas são percebidas por algumas pessoas. Muita gente quer trabalhar com alguém que é determinado, que quer levar as coisas para frente, que tem iniciativa. Então, tanto professores podem notar esse tipo de coisa. E aí, de repente, você trabalhar numa iniciação científica, o cara te indicar para alguma oportunidade de trabalho mesmo, quanto as pessoas no mercado mesmo, né, durante uma entrevista, vão acabar percebendo isso. Assim. Se você tiver a oportunidade de fazer entrevistas em empresas menores, que até as pessoas com quem você vai trabalhar são realmente as pessoas que vão te entrevistar ali, cara, as pessoas querem trabalhar com esse tipo de gente. Assumindo, é claro, que você não é mau caráter, né? Não vai tentar passar a perna nas pessoas nem passar por cima de alguém. Então essa característica, né, o foco, vontade, determinação, que é algo que independe do seu conhecimento técnico, é algo que pode te ajudar a se destacar, mesmo sendo iniciante. E o terceiro aspecto que pode ajudar você a se destacar é a criatividade. Então, às vezes, mesmo com pouco conhecimento, você pode ter uma ideia que vai ajudar a resolver um grande problema.
E se você tiver a capacidade de implementar um protótipo, alguma coisa que vai naquela direção, melhor ainda, tá? Então eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro deles é hipotético, mas o segundo é um caso real de uma pessoa que eu realmente conheci. Então o hipotético, você pode olhar pelo LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn é uma rede social profissional, que inclusive eu recomendo que você, profissional de computação, faça o seu perfil lá, né? A gente tem um vídeo aqui que a gente comenta um pouco sobre essa rede e por que você deveria estar lá. Mas, enfim, o fato é que o LinkedIn recentemente implementou uma funcionalidade que permite que você grave um áudio dizendo como é que é o seu nome, tá? Então, algumas pessoas têm um nome que tem uma escrita um pouco diferente ali e que às vezes quem vai falar contigo, né, pode ficar meio receoso ou não saber direito como é que pronuncia, né? As pessoas têm dificuldade com o nome da Kizzy e com a escrita do meu nome também, né? Apesar do meu nome ser mais comum, Alisson, como tem H, 2 L's, um S só, às vezes as pessoas dão uma pronúncia um pouquinho diferente. O fato é que o LinkedIn de fato implementou esse negócio e assim, eu não sei de onde que veio essa ideia, mas essa é uma grande ideia que poderia ter sido dada por um estagiário, assim, uma pessoa que de repente não tem muito conhecimento de computação. E essa ideia ela é muito maior do que ela parece, tá? Porque além do fato de trazer essa proximidade da pessoa não errar o seu nome quando for tentar falar contigo, tem o fato de que a rede pode utilizar essa informação para treinar modelos, né, redes neurais capazes de aprender como que se pronuncia determinadas coisas num determinado idioma, né? Então tem os termos aí de text to speech, né, do texto para o discurso, e o speech to text, do discurso para o texto, que são os termos técnicos desse tipo de área de pesquisa. Então, ao mesmo tempo que você está provendo uma funcionalidade que tem valor, você está utilizando o próprio feedback, né, a própria interação das pessoas para, de repente, treinar uma rede ali e você ter um diferencial competitivo para o seu produto. Cara, essa ideia é simplesmente genial e eu acho que ela poderia ter saído da cabeça de um estagiário ou de uma pessoa com pouco conhecimento, né, que esteja iniciando na área técnica. Mas agora, tratando de um caso mais próximo, teve uma turma que eu dei aula lá no Instituto Infinet, que tinha um aluno que ele estava começando a faculdade, ele era o primeiro período dele, e ele também não tinha muita experiência com programação. Ele até tinha começado a programar um pouco antes de entrar na faculdade, mas foi justamente porque ele queria resolver o seguinte problema. Ele procurou um jogo de celular de moto, algo que fosse meio parecido com GTA e tal, e ele não encontrou. E ele pensou, cara, eu vou fazer o meu próprio jogo. E aí começou a pesquisar na internet como é que ele poderia fazer o próprio jogo, deu de cara com a Unity, e ele foi seguindo alguns tutoriais e conseguiu implementar ali, né, uma versão inicial do jogo dele. O jogo se chama Motovlog Brasil. Você pode procurar lá na Play Store esse jogo, Motovlog Brasil, e você vai ver que ele tem mais de 1 milhão de downloads. Então assim, o cara pegou uma ideia de algo que faltava ali, que inclusive faltava para as pessoas que eram mais parecidas com ele, né? Porque ele queria jogar aquele jogo, e calhou que com isso ele resolveu o problema de muita gente. Então, tecnicamente, essa primeira versão do jogo não deveria ser uma coisa lá muito elaborada, mas ele primeiro mostrou que tinha, né, um objetivo ali, ele queria resolver o problema de não ter o jogo que ele queria jogar, e ele foi atrás disso, buscou no Google, encontrou algumas referências e teve inclusive a disciplina de seguir os tutoriais e ir aprendendo a fazer aquele negócio. E depois que ele teve realmente uma ideia que foi comprada pelo mercado, né? Agora, uma coisa para você pensar é que a ideia sozinha, ela não tem nenhum valor. Então, pensando, por exemplo, no caso hipotético do LinkedIn, se essa ideia viesse ali de um estagiário ou de uma pessoa mais iniciante, ela teria que conseguir convencer outras pessoas de que aquilo é uma boa ideia, né? E no caso do outro aluno que teve a ideia do jogo, ele mesmo teve que implementar o seu jogo, colocar aquilo no mercado em exposição para que as pessoas pudessem ter acesso àquela ideia, né? Fazer aquele negócio ser concretizado de fato. Então, para fechar, eu queria que você reparasse também que por trás desses 3 aspectos, né, tanto a técnica, quanto a determinação, quanto a criatividade, tem sempre um envolvimento de outras pessoas, né? Quando você pensa assim, em se destacar para ter algum tipo de nova oportunidade, uma oportunidade melhor, você também tem que pensar em termos de relacionamentos, né? Das pessoas que você vai conhecer, de para quem que você vai apresentar isso, quem é que vai considerar que você se destacou e vai poder te dar esse tipo de oportunidade. Ainda que você mesmo que seja a pessoa que está criando o negócio, né? Outras pessoas vão ter que validar, né? Milhares de pessoas que tiveram que fazer o download
daquele jogo do garoto. Então uma coisa que também é importante para o desenvolvimento da sua carreira é você ter contato com outras pessoas, com outros profissionais, expor suas ideias, ajudar as pessoas também, né, com algumas dificuldades, algumas coisas que elas estão passando, que você tenha essa capacidade, essa possibilidade. Esse tipo de contato, né, esse tipo de networking, vamos assim dizer, vai poder gerar para você várias oportunidades aí em momentos distintos, seja quando você está iniciando, quando você está um pouco mais experiente, quando você realmente é uma pessoa mais sênior, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que eu tenha adicionado alguma coisa a você, né, com um pouco dessa minha perspectiva, essa minha visão de mundo em relação a essas coisas. Se você tiver alguma coisa para complementar, né, ou quiser compartilhar algum tipo de experiência, você pode colocar aqui nos comentários, a gente vai trocando essa ideia aqui na comunidade, tá certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima! Bye.